Olá, meu nome é Ruth Ferreira da Silva de Moraes, é o curso Pedagogia, né, pela FAINCEP, e eu tô no 7º semestre, né? Então, esse vídeo é sobre o estágio 3, como que foi a aplicação, como que foi a observação, né? Então, eu vou passar um pouquinho de como que foi nessa experiência do estágio 3. O primeiro, né, eu fui no colégio de adventista, né, eu marquei lá um dia para observação, para entrevista. Então, chegando lá, né, eu conversei com a diretora, depois eu conversei com a professora responsável, e a professora responsável que me mostrou, né, o local, né, a sala, né, quais que seriam as turminhas que tem lá. Eu optei por fazer com o primeiro ano do ensino fundamental, o projeto e o plano, né. Ela me explicou mais ou menos como que era o funcionamento da sala de aula, como que era a rotina das crianças, me mostrou a sala de aula também, né. Pude verificar lá mais ou menos como que eles trabalhavam, como que, né, as mesas, como que eram dispostas, tudo certinho. Então, daí eu falei pra ela, né, como que seria o projeto, que eu iria aplicar o projeto, que num dia, o plano de aula em outro. E também eu perguntei pra ela qual que era a principal dificuldade das crianças, porque eu iria trabalhar com o projeto em cima dessa dificuldade, né, que eles apresentavam mais em sala de aula. Então, ela falou que seria a parte da alfabetização, reconhecimento de letras, né? E também a parte de matemática, né? De fazer continhas, né? De começar, que eles já começaram a fazer essa parte de continhas, de reconhecer os números. Então, falei para ela que eu iria fazer o projeto em cima dessas dificuldades apresentadas, né? Bom, o primeiro, né, que eu apliquei foi o plano de aula. Então, o plano de aula eu foquei um pouco mais nessa questão da parte da alfabetização, da parte do reconhecimento de letras. Então, primeiro eu iniciei, né, solicitando, né, para as crianças sentarem em roda, me apresentei para elas, né, falei que eu estava lá, que eu ia fazer uma atividadezinha com elas, né, se elas tivessem alguma dúvida, elas poderiam ir perguntando também. Daí eu coloquei primeiro uma musiquinha, né, para eles, né, com as letras do alfabeto, e eu perguntei se alguém conhecia algumas letrinhas, né, quais letrinhas que conhecia. Algumas crianças ficaram um pouco com vergonha na hora de falar, outras já foram mais expressivas já na hora de falar as letrinhas que conheciam mais. Depois eu apresentei para elas um quadro, né, do alfabeto com alguns objetos do lado, né, que iniciavam com essa letra. Então, né, eu coloquei o A, mostrei, né, do lado um objeto com a letra A, o B com um objeto com a letra B, e fui associando para elas nessas letrinhas. Depois, né, eu fiz um jogo de associação com eles, que eu dei uma letra para eles e dei um objeto, né, várias letrinhas e vários objetos, né, misturadinhos. E eles teriam que associar a letra com o objeto. Aí eu pude, né, observar assim, um pouco de dificuldade nas crianças de reconhecer. Algumas tinham bastante facilidade, elas já iam e já sabiam com qual letrinha que iria ser. Outras tiveram uma dificuldade um pouco maior, né? Elas colocavam qualquer objeto, né, do lado, né? Ou se não, elas perguntavam pra mim, né, qual que era, que elas não sabiam colocar. Então eu fui auxiliando elas nessa questão, né? Depois eu fiz a parte da ficha com as letras, que era a letrinha em cima, e embaixo eles tinham que copiar a mesma letrinha. Essa parte foi tranquila, eles tinham uma coordenação boa, né? Então, eles foram pondo A, eles escreviam A embaixo, B, eles escreviam B embaixo na fichinha, né? Então, foi tudo tranquilo. Depois, eu apresentei para eles, né, uma outra atividade, que seria, eu dei uma folha com uma letra grande em cima, que seria o B, por exemplo, e embaixo várias letras aleatórias, com símbolos, e eles teriam que achar embaixo, né, essa letra lá embaixo. Então, lá embaixo tinha letras, tinha símbolos, e daí eles tinham que procurar, por exemplo, o B de cima lá embaixo, misturado nas outras letras. Essa também foi uma atividade que foi mais tranquila, a maioria conseguiu, né, identificar a parte da letrinha lá embaixo. E depois eu fiz uma última atividade que foi mostrar, peguei um alfabeto móvel, né, de madeira, que eu levei. Nesse alfabeto móvel tem todas as letrinhas, eles podem puxar, retirar, né, essas letrinhas. E daí eu pedi para eles colocarem também, né, as letrinhas do nome deles, montarem, né, o nome deles com esse alfabeto móvel. Então, assim, eles ficaram um pouquinho, né,
Também alguns não souberam pôr certinho a letra, teve alguns que colocaram meio embaralhado, né? Não colocaram no local certo a letrinha. Outros montaram certinho, né, no local a letrinha. Mas assim, a grande maioria, essa parte de montar até que conseguiu certo, né? Só algumas ficaram um pouquinho na dúvida e colocaram, né, a letrinha certa, só que no lugar errado. E por último, né, eu finalizei, né, falando uma letrinha, por exemplo, a letra B. Vamos achar um objeto na sala com a letra B. E daí, né, eles ficaram bem animados, né, dessa parte de procurar na sala, né, objetinhos com a letra B, com a letra C, e assim foi indo. Alguns também pediram minha ajuda, né, nesse momento, que eu fui auxiliando eles, mas foi tudo tranquilo. Depois, né, no outro dia eu fiz a parte do projeto, né. O projeto eu já foquei mais na questão da matemática, né, que era uma outra dificuldade que eles estavam tendo. Então, primeiro eu fiz, né, a parte de... Eu primeiro me sentei, né, de novo me apresentei para a turma, sentei, pedi para eles também, né, se sentarem em grupinhos dessa vez, né, eu separei eles em grupinhos, porque a gente ia fazer um jogo, e eu expliquei mais ou menos para eles como que funcionava o jogo, né. Então, eu apresentei, fiz explicação das regras, né? Então, esse jogo, como que ele funciona? Ele seria uma trilha de números, né? Então, a gente tem um tabuleiro. Nesse tabuleiro, a gente vai jogando dado, né? Os grupinhos foram jogando dado, cada um por vez. E daí cai em uma casa, né? Aí a gente tinha, né, por exemplo, a casa conta. A casa conta, a gente tinha uma continha lá para eles resolverem. Depois tinha uma outra casa, tinha uma casa, por exemplo, volte 2 casas, ou avance 2 casas. Aí tinha outra casa que tinha alguns objetos para eles contarem, né? Então, assim, de início eu percebi que eles tiveram um pouco de dúvida do jogo, né? Eles não souberam bem como que funcionava o jogo, né? Então, assim, a gente teve que fazer umas 3 rodadas até eles pegarem o jeito de entender como que era o funcionamento do jogo. Depois que, né, que eles entenderam o funcionamento do jogo, aí foi tudo tranquilinho. Então, assim, na questão de falar o número, né, que tava na casinha, alguns confundiram um pouco, né, assim, que número que tava lá, mas a maioria soube reconhecer que número que era. A parte de contar, né, os objetinhos que estavam no tabuleiro, eles também foram bem, né, eles souberam contar direitinho. A parte de somar, eles tiveram dificuldade, né, tanto, né, assim, a maioria que eu percebi lá, eles estavam com dificuldades de somar. Então, eu dei uma auxiliadinha um pouco neles, né, eu falei pra eles contarem ou com o dedo, né, por exemplo, tem 2 aqui com 2, quanto que dá? Dá 4. Ou se não, com materialzinho também, porque ela tinha material dourado. Daí também eu expliquei pra eles, né, que poderia ser contado com quadradinhos. Por exemplo, vamos pegar então 3 quadradinhos de um lado, 2 do outro. Se juntar eles, quantos que vai dar, né? Então, eu fiz, né, auxiliei eles com essa parte. E depois também a parte de avançar 2 casas, retornar 2 também, né, essa parte foi tranquila. Então, né, foi mais ou menos isso que foi trabalhado no estágio. Pra mim foi uma coisa, né, bem... foi bom, né, foi uma experiência boa pra mim. Mais bagagem, né, pra mim aprender, porque eu nunca tinha trabalhado, já trabalhei com crianças, né, em escola, só que eu trabalhei sempre com crianças menores, né, com os pequenininhos, né, de bebezinhos, de 2, 3 aninhos também. Mas, assim, essa faixa etária eu nunca tinha trabalhado. Gostei bastante de trabalhar com eles, né? A gente vê que, assim, eles já estão numa idade de perguntar, de querer participar, né? Que eles têm curiosidade. E também eu fiquei feliz de ter, né, ter contribuído um pouco, pelo menos, né, nessa parte com eles, né, do aprendizado deles, né? Então, eu vi que, pelo menos, né, eles conseguiram algumas coisas entender e associar melhor, né? Então, esse foi o meu estágio. Obrigada!